Shalom Ubraya. Convém que eu declare e testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Tenho que dizer as coisas que Deus me mostrou, as coisas que o Senhor me revelou. E eu não posso ficar calado, porque eu sei que se o Atalaia disser algo e as pessoas forem avisadas, o Atalaia, o profeta, terá se livrado. Mas se o profeta não falar, diz que o sangue recairá sobre sua cabeça. A profecia que vou dizer hoje vai acontecer no final de 2025 e no ano de 2026. Então fique atento, porque tudo o que Deus me disse vai se cumprir. Assim como Ele me disse a cada ano, assim como Ele falou comigo em cada momento, todas as coisas que Deus me fala se cumpriram. As pessoas foram testemunhas disso. Ano após ano. Temos profetizado desde o ano de 2020 todas as coisas que aconteceriam no mundo, em nível mundial. E Deus as revela assim, para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas o busquem. Porque estamos nestes últimos tempos, e é a mensagem de salvação, e é a mensagem para os últimos dias, mensagem que Ele colocou na minha boca, que chegou aos 4 continentes, em todas as línguas, chegou aos portugueses, chegou aos japoneses, chegou aos africanos, chegou aos europeus, irmão, chegou a todas as línguas. Fui convidado para nações da África, fui convidado para nações da Ásia, fui convidado para nações da Europa e sou da América, deste continente. Daqui o Senhor me usa para que saiam as profecias mais impactantes dos últimos tempos que o Senhor me revelou. E Deus me mostrou que ia abalar a Arábia Saudita, o Senhor ia abalar. Deus me mostrou um abalo para essa nação da Arábia. Viu abalo para essas regiões árabes. Preparem-se, porque veio de repente de Deus para vocês. No ano de 2026 vem um abalo que será bom. Sabem por quê? Porque tem chamado para ir a Deus. A Arábia Saudita será abalada por Jeová, será abalada por Deus. Dias difíceis estão chegando para esta nação. Vejo como o Senhor os expõe. As pessoas precisam voltar para o Senhor e Deus me mostrava, irmão, um abalo. Viu o Equador tremendo como um bêbado. Viu o Equador balançando como se fosse um bêbado. Vi ele tremendo. Deus está pedindo, ouça bem, que se voltem para Ele, o povo do Equador, que busquem a Jeová. É forte, irmão, o que está acontecendo no Equador, como a onda de assassinatos por encomenda, estão dominando, irmão, essa nação, e aqui falta, irmão, avivamento, que as pessoas se humilhem diante de Deus, que façam o que o Senhor mandou dizer através de mim. No ano 2000, no ano de 2023, quando profetizamos a morte do candidato presidencial Fernando Villavicencio, Deus está chamando a minha atenção para que as pessoas se voltem para o Senhor. Voltem-se para Deus, porque estamos nos últimos dias e Deus quer ter misericórdia, Deus quer ter piedade. Mas vocês têm que se voltar para Ele, têm que buscá-lo, têm que se voltar para o Senhor, porque Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus me mostrava a Índia, e eu vi a nação da Índia, senhores, e vi aqui que se falava como se fosse a mão de 2 coisas. Eu vi primeiro, irmão, como a palavra A, e Deus não vai dar o A, e Deus não vai dar a ninguém. Mão da Índia. Eu vi como se falava da mão desta doença, deste vírus. Vírus? E eu vi, irmão, o que se falava aqui. Vi o que se falava aqui, irmão, e também se falava algo, irmão, como de uma explosão. Se falava como de algo, irmão, de uma explosão. Se falava como de algo de uma explosão, irmão. Deus me mostrou no ano passado que para este ano, 2 novas nações do Novo Oriente iam entrar em guerra, e entraram a Índia e o Paquistão. Eu vi um ataque contra a Índia, vi como se falava, irmão, para atacar a Índia. Essa nação precisa voltar-se para Jeová.
Eles precisam entender que não há Deus acima do nosso Salvador Jesus Cristo. Que não há ninguém acima do nosso Messias. Que não há ninguém acima do nosso amado Senhor Jesus. Ele é o único, a Ele foi dada toda a glória, a Ele foi dada toda a honra. Fora dele, nada somos, e sem Ele, não somos nada. Por isso é que Deus chama as pessoas a se voltarem para Ele, por isso é que Deus chama o povo a se voltar para Ele. Porque vão vir tempos em que as pessoas não vão ter contentamento, vão vir tempos em que as pessoas não vão ter, ouça bem, desculpa. Este é o tempo para que as pessoas busquem a Deus, este é o tempo para que as pessoas se voltem para o Senhor. Este é o tempo para que as pessoas busquem a Jeová em todo o tempo. E Deus volta é para que as pessoas se tornem do Senhor. Neste momento nos dê de la Colômbia. Que volte é para que volte ao Senhor. Se volte é para que se volte ao Senhor. Se volte é para que volte ao Senhor. É para que ela se volte ao Senhor. E eu disse ali mesmo, vejo pessoas que caem mortas, ou seja, políticos que caem mortos, que morrem em atentados. Isso se cumpriu quando fizeram o atentado contra esse político de sobrenome Uribe. Deus está chamando a atenção da Colômbia. Agora Deus me mostrou, irmão, Deus me ensinou, irmão, o pecado. Deus me mostrou o estado, senhores, desse pessoal que pertence ao governo da Colômbia. E me mostrou suas manhas e o que estão fazendo às escondidas. E há coisas aqui que vão vir à tona. Não agora, mas quando esse homem sair, vocês vão ver, senhores, coisas muito fortes. Coisas dele e do seu círculo que vão vir à tona ainda mais fortes, que ainda estão sendo encobertas. E são coisas, irmão, que têm a ver com coisas ilícitas. Você sabe do que estou falando. Coisas, irmão, que não são bem vistas nem aos olhos de Deus, nem aos olhos dos homens. E vão ser expostas porque essas pessoas não quiseram glorificar a Deus. E Deus me falava que vai haver um avivamento na Colômbia. Mas antes desse avivamento, o Senhor vai estremecê-la. Vi a Colômbia também, irmão, tremer como um bêbado, dançar de um lado para o outro. Jeová ia sacudi-la, irmão. E estou falando, irmão, de sismos de alta magnitude para esta nação que a faziam tremer e derrubar muitas coisas. Vi, irmão, Deus está chamando a atenção dos colombianos porque coisas repentinas estão se aproximando de vocês. Mas vocês têm que buscar a Deus. Vocês precisam buscar o Senhor. Deus está chamando sua atenção. Deus me disse que o México será sacudido com água, mas também vai ser sacudido com terremoto. Deus está chamando a atenção do México. Dias muito difíceis estão por vir, dias muito turbulentos estão chegando para esta nação. Dias muito difíceis estão por vir, dias adversos estão chegando, dias difíceis estão por vir. Dias em que Deus está chamando a atenção das pessoas, irmão, que vivem nesta nação para que se voltem para Ele. Porque aqui, senhores, dias muito difíceis estão por vir. Dias muito fortes estão chegando para diferentes nações. Deus, senhores, também me falou sobre a nação da Venezuela. Ele me dizia, diga que o momento está prestes a chegar. Diga para continuarem me buscando mensagem para a Venezuela que Deus ainda não terminou com vocês. O momento do grande milagre está prestes a chegar. Vocês precisam continuar buscando ao Senhor. Vocês devem continuar buscando a Deus. Vocês precisam continuar buscando o seu rosto porque Deus está prestes a surpreendê-lo, mas é no tempo dele. É no tempo de Deus e é com a mão poderosa do Senhor, não pela mão do homem. Porque o problema aqui é que quiseram exaltar os homens antes de dar a glória a Deus. E por isso Deus permitiu certas coisas para que quando Deus fizer a obra, a glória seja dada somente ao Senhor. Porque Ele é o único merecedor da glória e da honra. Deus Ele está prestes a intervir na Venezuela. O Senhor está prestes a permitir algo. Eu lhe disse, irmão, que você teve uma visão, não é? Onde eu via militares entrando na Colômbia há alguns dias atrás.
fizeram um resgate da embaixada da Argentina, militares americanos. Assim como Deus me mostrou em visão, eles chegaram e não vieram pelo aeroporto. Eles chegaram, irmão, de navio e chegaram de avião, mas não aviões, quer dizer, em aviõezinhos, eu digo aviões, mas que não aterrissaram no aeroporto. Foi algo, irmão, feito de uma maneira que, bom, Maria Corina, que esteve lá, conta tudo como aconteceu, exatamente como o Senhor me revelou. E ela diz que de lá levaram para um lugar e de lá então foram para os Estados Unidos. Senhores, é assim que Deus age, dessas maneiras sobrenaturais, desse jeito, de uma forma impactante que as pessoas não conhecem. Levaram essas pessoas que estavam aqui e nem perceberam. Porque eu vi militares que pisavam em solo venezuelano, irmão, e faziam isso por um motivo, por uma missão. E eu digo uma coisa para vocês, senhores, é preciso buscar a Deus, é preciso buscar a Jeová. Venezuela, o tempo de Deus está se aproximando para você, mas é necessário que Venezuela se volte para Deus. É necessário, irmão, que Venezuela se volte para o Senhor. É necessário que Venezuela busque a Jeová agora e em todo o tempo. Deus falava comigo sobre a Bolívia. Bolívia, 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 vigente aqui, Senhor, na sua política que lhe foi entregue em rituais para ganhar a presidência, para se manter no poder. Pertencem a cultos indígenas, a culto irmão, a demônios, e quis entregar, irmão, a Bolívia a esses deuses pagãos. Quiseram entregar a Bolívia a esses demônios em rituais, esses mandamentos, mandatários para se manterem na presidência, mas é aqui que vem o castigo por isso. Vem juízo para Evo Morales, vem juízo para um monte de gente que apoiou ele, vem juízo, ouça bem, para toda essa gente que quis mexer com a Bolívia, roubar. E não só isso, mas também cruzar a linha espiritual da soberania que Deus entrega a cada nação, para que com essa soberania se exalte e se glorifique o único Deus, que é Jeová. Vão entender que falou um profeta pela minha boca, que esta mensagem chegue à Bolívia, porque sei que as mensagens estão chegando a essa nação, onde Deus está falando de uma maneira especial. Deus está tratando com vocês, bolivianos, e sei que o tempo de Deus é perfeito. Sei que Deus está tratando com cada um de vocês e Deus está chamando sua atenção para que vocês se voltem para Jeová, para que Deus faça uma mudança nas suas esferas políticas. Fui eu quem profetizou os incêndios que devoraram grande parte da fauna da Bolívia. E Deus está chamando agora, mais do que nunca, a Bolívia para que se volte para Jeová. Esses incêndios eram e são provocados porque vão continuar provocando. Vi mais incêndios na Bolívia, vi incêndios na Bolívia, e eles eram, irmão, provocados. Vocês sabem que eles queriam provocar para desviar a atenção do que está acontecendo no seu aspecto político. A Bolívia tem que voltar para Deus, a Bolívia tem que buscar o Senhor. Eu vi, senhores, vi um atentado, vi o que parece ser, senhores, um atentado contra um candidato presidencial. Eu vi um atentado. E Deus me mostrou isso. Senhores, eu vi isso, vi que tentavam fazer um atentado para tirar a vida dele, para que esse homem não chegasse onde tem que chegar. E Deus tem alertado. Deus tem mostrado as coisas para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas busquem a Jeová agora mais do que nunca. Porque dias perigosos estão vindo, dias adversos estão vindo. Honduras, Deus está chamando a atenção de Honduras. A elite quer colocar aqui um mandatário, uma mandatária nesta nação de Honduras. Escutem, a elite quer impor uma mandatária que não glorifique a Deus. Uma pessoa que não glorifique ao Senhor, que não busque a Jeová,
E Deus está chamando a atenção para que o povo de Deus ore e essa corrente se quebre e essa mulher não consiga passar. Porque vi uma mulher que a elite queria colocar aqui, mas eu clamo a Deus para que o Senhor quebre as correntes e isso não aconteça. Essa mulher seria pior que a presidente atual. Mas Deus me disse, peça a Honduras que ore para evitar isso. Peça a Honduras que ore para que as correntes se quebrem. Pois aquele que Deus tem para a bênção é um homem. Para Honduras. Mas a elite, irmão, quer colocar outra mulher. E eu oro a Deus para que o povo ouça esta mensagem. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor e que Deus derrube os planos do diabo. Que Deus destrua os planos do inimigo. Honduras precisa buscar a Deus. Pois esse povo trouxe feitiçaria para Honduras. Este governo trouxe a feitiçaria. Isso vai trazer juízo, senhores. E já trouxe juízo. E em Honduras não aconteceu nada grave, irmão. Porque há um povo que ora. E há um povo que busca a Jeová. Deus está chamando a atenção dos hondurenhos. Nicarágua. Aguenta mais um pouco, Nicarágua, teu milagre está chegando. Nicarágua, aguenta só mais um pouco que o teu milagre está a caminho. Deus vai fazer algo na Nicarágua neste ano de 2026, que vai marcar o tempo do começo de algo novo. Mas é o começo. Não é que vai chegar, mas que o Senhor vai iniciar. Mas há um plano. Há um começo. E Deus pede aos nicaragüenses que se humilhem de todo o coração para que as coisas deem certo. Porque Deus vai agir. Orem pela sua nação. Orem para que Deus derrube os planos do diabo. Porque aqui tem gente no governo da Nicarágua que fez rituais para se manter aqui. Aqui tem gente que fez rituais. O seu governo... A primeira-dama, a esposa do presidente, ela tentou entregar a Nicarágua ao diabo, mas falhou. Porque ela não tem parte nem sorte na Nicarágua. Porque a Nicarágua pertence a Cristo. Orem pela Nicarágua. Orem pela Nicarágua. Orem para que os planos de Deus para esta nação se concretizem. Porque Deus tem planos para esta nação. E aqui há pessoas do governo desta nação que serão feridas. Porto Rico. Deus vai abalar Porto Rico. Vejo a perda de alguém muito famoso, que toda a ilha vai chorar. Vejo a partida de uma pessoa muito famosa, que toda a ilha vai chorar essa partida. A ilha inteira vai chorar essa partida em Porto Rico. Deus está chamando a atenção de Porto Rico. É necessário que voltem para Deus, que busquem ao Senhor, porque o Senhor quer libertá-los agora. Deus quer libertá-los agora, e o Senhor quer guardá-los agora. É o tempo para que Deus os guarde, para que o Senhor os livre dos juízos que virão. Deus pede que Porto Rico se humilhe, porque havia um abalo de Deus também para Porto Rico. Eu vi, senhores, eu vi terremotos para Porto Rico. Deus pede que Porto Rico se humilhe. O Senhor falou comigo e me disse, meu povo está dormindo. Meu povo está ignorante. Meu povo me ignora. Meu povo me ignora. Senhores, o povo de Deus está ignorando o Senhor. Precisamos voltar para Deus, porque as pessoas ignoram a voz de Deus. Ele me disse, o altar já não é feito como eu quero, mas há homens que estão impondo a própria vontade. Eles mesmos estão fazendo o que querem na minha casa. Quando minha casa é casa de oração e de adoração. Eles mesmos estão dando as ordens. Eles mesmos estão mandando nisso, colocando aquele, colocando aquilo. E eles esquecem que quem manda na minha casa sou eu. Que quem manda na casa do meu pai sou eu. E Deus disse,
Veja como estão. E o Senhor me levou, irmão, à igreja de muitos pregadores, muitos pastores, muitos que se dizem apóstolos e não são. E eu vi, irmão, a situação. O Senhor me tirou do meu corpo. Vi pessoas, irmão, que muitos que assistem a este vídeo idolatram, pastores e pregadores, nos Estados Unidos e em várias partes. E sabe de uma coisa? Eles fazem o que desagrada a Deus. Eles estão transformando o púlpito em um negócio. E ele me disse, olha, já não deixam entrar quem eu quero na agenda, nem no programa. Mas fazem as coisas aqui por interesse próprio. Este procura aquele, porque aquele vai colocá-lo na maior igreja de Deus, de fulano, porque aquele vai coordenar para ele em um estádio, porque aquele vai levá-lo para tal lugar. Mas ele já não está procurando ninguém, porque eu digo no coração dele para procurar este, que este é quem tem o avivamento que eu vou fazer. Este é quem tem a unção que eu quero que ele traga para a igreja, para a casa. Mas estão procurando pessoas para seu próprio benefício. E estão fazendo disso uma máfia, um negócio. O Senhor falava comigo com dor, dizendo que seu povo o ignora. Não me conhecem mais, só consultam para agir. Não me procuram mais, nem pedem minha opinião. Já não fazem a minha vontade. Deus chama seu povo para voltar ao Senhor. Oro a Deus para que esses tempos voltem, como os anos 80, como os 90, como os 70 para trás. Que as pessoas convidavam os pregadores, os adoradores, não por vantagem, nem por benefício próprio, nem por troca de favores, não. Mas sim por revelação, mas sim porque esse homem vai trazer uma palavra. Mas sim, porque esse homem carregava um sinal que faria com que as almas se arrependessem através do poder de Deus. Mas sim, porque esse homem tinha uma chama. Mas sim, porque essa mulher tinha um chamado, tinha um ministério que iria impactar onde quer que Deus a levasse. E a gente, como homem de Deus naquela época, convidava as pessoas pelo que elas carregavam da parte de Deus. Hoje querem convidar as pessoas somente porque é famoso. Ai, fulano é famoso. Ai, fulano para a pessoa. Fulano tem número. E não digo isso porque estou bravo com alguém. Digo isso porque o Senhor me mostrou. Se a carapuça serviu, que a vista. Jeová está irado com seu povo, um atacando o outro. Ou um com o outro, irmão, se devorando um ao outro. O Senhor está zangado e está, irmão, está constrito. Que não querem lhe dar o lugar merecido. Não querem dar a glória ao Senhor. Já não querem consultar o Espírito Santo para fazer as coisas nos cultos. E se supõe que os cultos são para o Senhor. Mas não, os homens estão fazendo o que querem, colocando quem eles querem. Deus está zangado e vai pedir contas a pastores, evangelistas, ministros, profetas, mestres, apóstolos. Deus vai nos pedir contas. É tempo de voltar às veredas antigas. É tempo de pararmos nos caminhos e perguntar qual é o caminho, qual é a senda que Jeová quer que sigamos. Porque o Senhor não vai considerar inocente nenhum culpado. Vejo pessoas em zona de conforto. Vejo pessoas tranquilas com o estilo de vida que levam. Senhores, o Senhor me tirou do meu corpo e eu vi no Espírito a vida de vários homens. E entre eles vi um que é muito famoso, Monzo. Não vou citar as características porque você vai perceber, é alguém muito famoso. Deus me mostrou o estilo de vida dele e o homem nem orava. E Deus me mostrou e me disse, olha, vou te mostrar um dia desse homem, como é um dia dele. E vi esse homem bem ocupado. E vi que ele falava sobre eventos. E eu vi que ele cuidava da igreja, que dava ordens. E ligava, olha isso, preciso que façam isso. E depois vi que ele subia ao púlpito e pregava. E depois vi que ele descia. E depois vi que ele ia com algumas pessoas falando de negócios. Eram como seus filhos espirituais. E vi que eles se moviam aqui e vi que se moviam ali. E vi que o cara viajava. E sabe, irmão, à noite, quando o homem terminava de pregar, Deus me disse, observa, vão entregar ele à meia-noite.
Eram quase meia-noite, deu meia-noite, ou seja, se completaram 24 horas. Vi num instante a vida dele de um dia e ele nem se ajoelhou para orar. O cara nem orou. E me disse, assim estão muitos ministros diante de mim. Assim estão muitos ministros diante de mim. E ele me disse, olha, essa é a vida desse homem. O cara nem ora. O cara não ora nem 5 minutos por dia. Ele não se ajoelhou para orar durante todo o bendito dia. E Deus me disse, assim há muita gente no meu povo que só quer benefício, que só quer os benefícios do reino. Mas não estão dispostos a dar nada além de querer exaltar a própria imagem. Ministros, Deus vai nos pedir contas. Deus vai nos pedir contas. Deus me mostrou, ouça bem, Deus me mostrou, irmão, que vão tentar acabar com Donald Trump de novo. Mas desta vez, irmão, eu também vi um ataque à saúde dele. Vi um ataque à saúde dele. Mas o Senhor está agindo a favor desse homem, porque Deus o colocou aqui para cumprir profecias apocalípticas. Foi desencadeada uma onda, irmão, de perseguição migratória para pessoas em situação regular e irregular. Sabem de uma coisa? Daniel disse que viu o pessoal correndo de um lado para o outro. Te falei, irmão, que essa profecia ia se cumprir com Donald Trump. Viu pessoas correndo de um lado para outro, referindo-se a uma onda migratória. Pessoas, irmão, correndo de um lado para o outro por causa da onda migratória. Deus está chamando a atenção das pessoas. Mas as pessoas não querem ouvir o Senhor. Eu tive, irmão, visões e vou contar a primeira. E foram visões enquanto eu estava acordado. Não pense que eu estava dormindo. Não, eu estava acordado. Eu tinha acabado de me levantar e como se eu estivesse te vendo, como se visse uma pessoa, vi o que vou te contar agora. E não só vi, eu senti o ambiente. Eu fui tirado do meu corpo. Eu estava ali normalmente, mas eu não estava ali. Por que eu não estava ali? Porque eu estava dentro da visão. Eu estive lá, eu vi. Foi algo tão vívido, tão real. Eu vi, irmão, eu vi Jesus que resplandecia. Eu não consegui ver o rosto de Jesus, mas eu o vi montado em um cavalo branco. Eu vi Jesus em um cavalo branco, irmão. Eu não vi o rosto dele porque não conseguia. Toda vez que eu tentava ver, não era só a luz, irmão. Era como se o tempo, a atmosfera, o ar, não me permitissem ver o rosto dele, porque era como uma glória que me fazia manter a cabeça baixa, irmão. Não era só por causa da luz tão forte, mas mesmo que eu quisesse, irmão, a atmosfera, o tempo, o ar, a gravidade. Cada vez que eu tentava, era como se algo, irmão, mantivesse minha cabeça baixa e eu vi. Sabe de uma coisa, irmão? Eu o vi em um cavalo branco. O rosto dele brilhava, assim como suas vestes e até o cavalo. Muitos o recebiam ajoelhados. A roupa de Jesus era uma roupa muito fina. Era uma roupa muito fina, senhores. Era uma roupa muito fina e ele é uma pessoa alta. É como o tamanho de uma pessoa alta. Não mais alta, tipo uns 2 metros, não. Mas eu percebi, irmão, tipo... Tipo 1,70 m, 1,80 m, irmão. Quase 2 metros, mas não 2 metros. Não achei que tivesse 2 metros, mas era uma pessoa alta, bem alta. E estava montado no cavalo, irmão, com aquela roupa. O que eu posso dizer, irmão? Uau! Era uma roupa, irmão, de luz, que emanava luz. Não é só colocar uma lâmpada na roupa para ela acender. O tecido da roupa, irmão, era feito de tecido, de um tecido que era como de luz, mas não era só luz, dava para ver que era um tecido. E eu vi ele montado, irmão, no cavalo. E vi pessoas recebendo ele de joelhos. A roupa dele era fina e muito brilhante. E havia um clima, irmão, e o céu estava vermelho, como se o Senhor estivesse irado. Por isso, irmão, eu queria ver o rosto dele, e não conseguia. Eu só sei, irmão, que o céu estava vermelho. Havia um clima, irmão, como de terror.
de terror. Eu só sei que todo mundo que estava lá, irmão, estava de joelhos, até eu. Eu estava lá, irmão, ajoelhado. Repito, entrei na visão. Os presentes não sabiam da minha presença. Somente Jesus, quando eu queria olhar para ele. Uau! Senhores, eu viajei para o que vai acontecer. Deus me deu o privilégio de ver, irmão, um flashback de estar lá, irmão. Eu estive lá no futuro como João, irmão. Como o que vai acontecer, eu vi. O céu, irmão, estava como vermelho com preto, como se o céu já não existisse mais. Sim, existia, irmão, mas não do jeito que você vê, com nuvens. Estava vermelho. E a nuvem era como preta, preta da cor preta. E pareciam buracos, buracos negros. Como se o céu, irmão, já não fosse o mesmo céu. Depois percebi, irmão, que isso é bíblico, pois diz que os céus vão se enrolar e se recolher. Eu vi, irmão, a cor preta e a vermelha. E eu vi todos que estavam lá, irmão. Estavam de joelhos. Todo mundo de joelhos. Muitos não estavam ajoelhados porque adoravam Jesus. Mas de joelhos, mesmo sem querer. Era visível no rosto deles que tentavam se levantar, mas não conseguiam. Eu mesmo, senhores. Eu fiquei impressionado com o que vi. E isso, irmão, gerava terror nas pessoas que estavam ali. Eu não tinha medo, só estava impressionado. Porque eu estava vendo Jesus. Nunca tinha visto algo assim, irmão. Essa visão me marcou. Foram duas que eu tive, irmão. Bem ali, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Foi como se Deus tivesse me levado para aquele lugar. Aconteceram. A visão durou, irmão. Eu vi claramente, irmão. Isso não me contaram. Eu também não assisto filme. Eu estive lá. Eu vi. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu também não imaginava nada. Minha mente estava em branco. Eu não pensava em Jesus nem em ninguém. Minha mente estava em branco. Tinha acabado de acordar e levantar, irmão. Bem, minha mente estava em branco enquanto eu olhava para minha filha. E de repente... Isso aconteceu, irmão, de repente. E eu vi, irmão, dava para sentir, irmão, o temor que causava, irmão, a presença de Jesus. Pois ele veio para julgar. Ele tinha vindo, irmão. Estou te dizendo, irmão, as pessoas estavam de joelhos. Todo mundo estava de joelhos. Mesmo assim, eu queria ver o rosto dele. Só sei que vi o cavalo e o vi daqui para baixo. Me desculpe, daqui para baixo. Quando eu queria olhar para o rosto dele, eu não conseguia. Era algo muito forte, irmão. E a roupa dele, eu vi a roupa. Ele me deixou ver, irmão. O cavalo dele era um cavalo branco. Era um cavalo branco, irmão, muito branco. A pele, o branco daquele cavalo, era como a neve, branco. E também brilhava de luz. Quando vi isso, senhores, fiquei impactado. E todo o povo, irmão, de joelhos, e havia um exército atrás do Senhor. Exércitos, irmão, também vinham. Não foquei nos exércitos que vinham atrás dele. Eu foquei, irmão, Eu foquei, irmão, em Jesus. Por quê? A presença dele era imponente demais quando estava lá. Você não conseguia olhar para o exército atrás dele. Eu mal prestei atenção nele. Prestei atenção em Jesus, pois sua presença era muito imponente. Deus, eu vi um livro na outra visão, irmão. Foi que eu vi como um livro grande que estava aberto. E eu vi muita gente que estava apavorada. Não consegui ler o que estava no livro, mas eu sei que era algo como de julgamento. Quando aquele livro se abriu, irmão, vi muita gente com medo. Deus me mostrou outra visão. Vi um livro. E esse livro era feito como de pele, irmão. Era feito como de pele. Sim, como de uma pele antiga. De uma pele antiga, tipo com uma borda assim, irmão, como de ouro. Você sabe? E tinha um desenho, irmão, que eu não consigo descrever aqui, irmão. Mas eu sei que era como de couro, tipo com dourado.
E quando o livro se abriu, irmão, eu vi que o livro se abriu. E eu vi muita gente, irmão, com medo, com terror. Pessoas que estavam com medo. Eu sei, irmão, que com essas duas visões, Deus me permitiu ver algo do fim dos tempos. E eu vi, irmão, um vislumbre do fim dos tempos. Do que vai acontecer. Deus me mostrou. Falo desta visão, irmão, para que saiba que o fim dos dias está próximo. Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção de seus filhos. Para que o busquemos agora mais do que nunca, irmão. Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Deus, ouça bem, me mostrava, irmão, os Estados Unidos. E Deus me dizia, vem dias difíceis para os Estados Unidos. Vem dias difíceis para a nação dos Estados Unidos. Vem dias difíceis. Vem dias escabrosos. Vem dias muito difíceis. Vem dias muito adversos para esta nação. Vem dias muito difíceis. Todo aquele que tem, irmão, todo aquele que tem dinheiro, há muitos bancos que vão colapsar. Porque vai ser dado espaço para uma moeda digital que vai ganhando força. E não é uma moeda em si, é algo que tem a ver, irmão, com um microchip. E isso vai dar as boas-vindas ao anticristo. Temos que ter cuidado. Cristo está vindo. Cristo está vindo, senhores. O fim está se aproximando. O fim está à porta. Deus quer que seu povo o busque, mas muitos estão de costas para ele. Muitos não querem buscar o Senhor. Agora é hora de buscar a Jeová mais do que nunca. É tempo de buscar o Senhor agora. É tempo das pessoas se voltarem para Deus. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. Chile. Deus está chamando a atenção do Chile. Deus está chamando a atenção do Chile. Deus está chamando o Chile, irmão, ao arrependimento. Deus chama o Chile para buscá-lo em espírito e verdade. Chile, é tempo de buscar a Deus. É hora de voltar-se para Deus, Chile. É tempo de abraçar as coisas de Deus mais do que nunca. Por quê? Eu vi um de repente de Deus para o Chile. Mas o Chile precisa retornar a Jeová. O Chile precisa buscar o Senhor. O Chile ora a Deus por avivamento. Deus quer trazer avivamento para o Chile. Mas o Chile precisa buscar o Senhor. O Chile precisa se voltar para Deus. Porque eis que Deus vai permitir dias duros e difíceis nesta nação. Deus vai trazer à luz muitas coisas sobre muita gente. Há uma mulher chamada Ellen DeGeneres, que precisa se arrepender. Porque coisas sobre ela virão à tona. Eu vi um ataque, senhores. Vocês sabem que eu vi um espírito de morte. Na pessoa que canta Forever Young. Que canta Beijing Japão. Não sei o nome dele. Acho que ele é europeu. Um cantor. Eu só sei que ele canta. Eu vi numa visão como esse homem inimigo queria matá-lo. Forever Young. Você sabe, irmão, que da outra vez eu vi um famoso artista que ia perder a vida na França. E o rapper mais proeminente de todos os tempos desta nação. Ele faleceu de um infarto. Por quê, irmão? Quando eu digo algo é porque Deus me falou. Eu tenho visão. Eu não fico falando besteira aqui numa visão inimigo. Eu vi no inimigo, ele canta. Homem inimigo queria matar. São profetas do TikTok? Pessoas copiam meus vídeos, eu sei, vi numa visão. Dizem que Deus falou com elas, mas só assistem meus vídeos e copiam. Eu sou claro e conciso quando Deus me diz algo, por isso aqui, irmão, estou falando com nome e sobrenome.
Existe um plano da elite contra as crianças, um contra seus filhos, um contra sua casa. Existe um plano da elite contra, irmão, as crianças. Existe um plano da elite. E Deus me mostrava, irmão, que há uma pessoa que o diabo quer usar nos próximos anos e é Barack Obama. Deus tenha misericórdia, senhores, é tempo de orar, é tempo de clamar. Há um plano e vi que esse homem estava envolvido nisso. Deus tenha misericórdia, senhores. Dias difíceis e intensos estão chegando para muitas nações. República Dominicana, vocês precisam buscar ao Senhor agora mais do que nunca. Vi um famoso cantor daqui que partia e toda a República Dominicana iria chorar por esse homem. Esse artista deixava esta nação, os dominicanos, partindo deste mundo. E depois, muitas pessoas chorando. Estou avisando antes, irmão, para que quando acontecer não digam quem foi ou não foi fulano que profetizou em outro vídeo. Vou falar com nome e sobrenome o que Deus está mandando dizer para a minha nação, República Dominicana. Tem um homem chamado Ramon Torres. Deus está chamando a atenção dele. Porque Deus deseja que esse homem se volte para ele e busque ao Senhor. Deus te abençoe e Deus te guarde. Dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe isso com alguém. Me siga no Facebook como Diony de la Rosa e no Instagram como Profeta Diony de la Rosa e no TikTok como Profeta Diony de la Rosa. Se alguém pedir dinheiro para orfanato em meu nome, não sou eu, são perfis falsos. Nosso ministério não possui orfanato, nem pede dinheiro a ninguém, nem envia solicitações de amizade a ninguém. Muito cuidado, são golpistas. Denuncie essas contas falsas e bloqueie-as. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, Ubraja.